Vamos começar mais um aulão em comemoração à Semana do Protagonismo Feminino e todos são bem-vindos. E vamos lá, lembrando que houve alteração na LDB sobre essa questão de protagonismo feminino e é importante e tem caído muito nas provas. Então, bora lá corrigir o simulado. Todo mundo consegue ver o material aí? Sim, Sim. Então vamos lá. É, a primeira parte da aula, né, a primeira parte do nosso material, relembra a nossa aula de segunda-feira, que fala sobre tendências pedagógicas. Então vamos lá. O que seria uma concepção pedagógica? Desculpa que a minha voz está um pouquinho rouca. Concepção pedagógica é a forma como um educador entende a educação. Então, por exemplo, eu posso ter uma concepção pedagógica, você outra, né? E para que serve? Qual é o papel do professor, o papel do aluno? Como se dá esse processo de aprendizagem? Cada concepção reflete uma visão de sociedade e de ser humano. Então, né, a gente pode ter a mesma função, a mesma profissão, todos somos professores, mas cada um de nós tem uma concepção pedagógica diferente. Cada um de nós tem um olhar diferente. Então, vamos lá. Questão 1 aqui, uma brincadeirinha com vocês. Eu quero que vocês me digam. Diga-me como você ensina e o que valoriza. E eu digo qual tendência pedagógica você segue. Então, letra A: autogestão, horizontalidade e eliminação de qualquer autoridade. Quem é? Lembrando da aula passada. Ou, se você não assistiu a aula passada, tem o link lá disponível. E é só você acessar o YouTube, Magistério Sem Firulas, e tá lá o vídeo de segunda. O que que vocês colocaram aí na A? Qual é a tendência pedagógica que seguiria um professor que defende a autogestão, horizontalidade, professor e aluno sem hierarquia e elimina? Não gosta de autoridade. Eliminação de autoridade. Tudo tem que ser decidido junto, em grupo. libertadora. Não, quase. Libertária. Porque lembra que a libertária não quer ordem. Tudo tem que ser decidido junto. Ok? Agora vamos lá. O professor que defende diálogo, conscientização e transformação de realidade se aproxima mais de qual tendência? Opa. Agora é ela, Simone. Libertador. Aê! Eficiência, racionalidade técnica e objetivos mensuráveis. Quem é? Galera aqui botando no chat. William, tecnicista. Olha a técnica lá, né? Já estava com cola. Desenvolvimento pessoal e autorrealização do aluno. E aí? É a escola nova, não diretiva. O pessoal tá com medo de falar? Cadê o Ellerson? Cadê a galera? Então é a não diretiva.
Experiência, atividade e interesse do aluno. Acho que eu faltei essa aula, esqueci. Não faltou, não, Elerson. Você não faltou, não. Aula de tendência pedagógica, menino. Escola nova, diretiva. Transmissão de conteúdos prontos e disciplina obedece. Eu estou mandando, o professor manda, o aluno obedece. Tradicional. Viu como tu estava na aula, criatura? Hum, só precisava relembrar. Oi, Verônica, quanto tempo, saudade. Então vamos lá, resumindo aí a nossa aula de segunda-feira. Vocês meio que foi de ontem, gente. Eu achava que hoje era terça. Hoje eu não estou bem da cabeça, não. Vamos lá. Três grandes abordagens da psicologia e da filosofia respondem a uma pergunta fundamental na educação. Chave aí. O que determina o desenvolvimento humano e a aprendizagem? A natureza, ou seja, o que o indivíduo já traz ao nascer. Então, quando eu falo em natureza, o que o indivíduo já traz ao nascer, eu falo do inatismo. Quando eu me refiro a ambiente, eu falo a estímulos externos. Ou a interação entre os dois, que é o interacionismo. Então, vamos lá. Vamos entender aí a diferença. Só ajustar aqui. Se alguém está com o áudio aberto, pessoal, é só apertar no microfone que fecha. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para mim. Bora lá, no meu cenário rosa, em homenagem ao protagonismo feminino, aspecto, origem do desenvolvimento. Se eu olhar pelo aspecto da origem do desenvolvimento, quando eu digo inatismo, né? Quem defende o inatismo? Só mais um minutinho. Quem defende o inatismo? Percebe essa concepção como fatores inatos, hereditários e espirituais já pré-determinados. A pessoa já nasce pronta. Tudo aquilo que ela vai ser, todos os valores, todos os dons, todos os talentos já nascem com ela. Na origem do desenvolvimento, com foco no ambientalismo, o indivíduo é como uma tábula rasa, uma folha em branco, tá? Estímulos, experiências e condições do ambiente externo, do lado de fora, é que vão dar aí origem ao desenvolvimento. Quando eu falo em interacionismo, qual é a origem do meu desenvolvimento? A interação ativa entre o sujeito e o ambiente físico e social. O interacionismo é a conversa entre o inatismo, o ambientalismo e as interações sociais. Enquanto no ambientalismo, o ambiente, tá? Enquanto no ambientalismo, o ambiente molda o sujeito, no inatismo, ele já nasce pronto. E no interacionismo, o ambiente molda o sujeito, mas o sujeito também interfere nesse ambiente. Ele não fica só ali parado, passivo. Existe uma interação. Visão de ser humano. Como o ser humano é enxergado dentro do inatismo? Galera, não esqueçam de fechar a câmera, tá? Porque a aula está sendo gravada. Então, vamos lá. Dentro
do inatismo, qual é a visão do ser humano? O ser humano é um ser já constituído ao nascer, com essência pré-definida, ou seja, o que ele vai gostar, quem ele é, o caráter já nasce com ele. Dentro do ambientalismo, ele vai ser moldado pelo ambiente, sem que nada seja determinado previamente. E qual é a visão de ser humano no intervencionismo? É um ser ativo que se constrói na relação com o mundo. Ou seja, ele tem sim ali as questões biológicas, tem também a influência do ambiente, mas ele escolhe, ele é ativo, ele interage. Qual é o papel da herança biológica no inatismo? Central, determinante, é o foco. Qual é o papel da herança biológica no ambientalismo? No ambientalismo? É mínimo, o ambiente é o que predomina. E qual é o papel da herança biológica no interacionismo? Necessária, mas não é suficiente para a interação. Qual é o papel do ambiente no inatismo? Secundário. Ou bloqueia aquilo que já nasce com o indivíduo. Qual é o papel do ambiente no ambientalismo? Determinante. É ele que vai moldar completamente o sujeito. E qual é o papel do ambiente para o interacionismo? Essencial, mas mediado aí pela atividade do sujeito. Enquanto no ambientalismo, o ambiente molda completamente, no interacionismo, há uma troca entre esse sujeito e o ambiente. Papel do professor no inatismo: despertar, ajudar o aluno a colocar para fora aquilo que já nasce com ele. Qual é o papel do ambientalismo? Controlar estímulos e reforços para moldar o comportamento. É o que a gente estava falando quando a gente falou sobre, na aula passada, sobre behaviorismo, teoria comportamental. Qual é o papel do professor no interacionismo? Mediar, fazer a mediação entre o aluno e o conhecimento, criando aí desafios cognitivos. O que as bancas de concurso focam hoje? No interacionismo. E vamos lá. Então, o material de vocês está aí, ó, bem trabalhadinho, bem esmiuçado para vocês. Quando se fala em aprendizagem, qual é o foco da aprendizagem no inatismo? Desdobramento natural das estruturas que já nascem aqui. Dentro do ambientalismo, a aprendizagem é produto dos condicionamentos e dos estímulos externos. E do interacionismo, a construção ativa, resultado do conflito, da interação entre o sujeito e o objeto que vai ser estudado. Qual é a metáfora do aluno? O aluno, dentro do inatismo, podemos dizer que ele é visto como uma semente. Tudo que ele vai ser já nasce guardadinho dentro dele, né? Então, a árvore, se ela vai ser um abacateiro, se ela vai ser um cajueiro, se vai ser um girassol, se vai ser uma plantinha, tudo já está determinado ali na semente. Por mais que mude, se eu plantei uma semente de abacate, não vai nascer uva. Metáfora do aluno na visão. Olha, essa da metáfora eu acho que vai ajudar bastante. Metáfora do aluno dentro do ambientalismo. É como se ele fosse uma argila. Assume a forma do molde, ou seja, ele vai ser moldado ali conforme o ambiente. E a metáfora do aluno dentro do interacionismo é construtor, age sobre o mundo e se modifica nessa ação. Ele não é ali moldado, ele se constrói. Representantes chaves aí, representantes chave, principais aí do inatismo: Platão, Descartes, Rousseau e Chomsky. No ambientalismo, Luke, Watson, Skinner e Pavlov. Interacionismo, Piaget, Vygotsky, Vallon, Emília Ferreiro.
Tendência pedagógica do inatismo, escola nova, aspectos maturacionais não diretivo. Pedagogia tecnicista e instrução programada dentro do ambientalismo. E ali, tendência pedagógica do interacionismo, construtivismo, sociointeracionismo, que é a palavra mais ligada aí, o Vygotsky, e a tendência histórico-crítica. Ok? Essas três abordagens aparecem frequentemente em questões de psicologia da educação, fundamentos da educação e pedagogia. Um dos pontos mais cobrados aí é a distinção entre o papel do sujeito e o papel do ambiente em cada teoria. Piaget e Vygotsky são interacionistas, mas eles têm ênfases diferentes, tá? O Piaget, ele privilegia a ação individual do sujeito sobre o mundo físico. Já o Vygotsky, ele privilegia a mediação social e cultural. Agora, galera, para tudo! Presta atenção aqui. Uma grande diferença do Piaget e do Vygotsky, quem estuda comigo há algum tempo já sabe sobre isso, que é, para o Piaget, biólogo, a aprendizagem, ela vem de dentro para fora. Quanto mais eu amadureço aqui dentro, mais eu consigo aprender aqui fora, colocando a mão na massa, construindo, tá? Piaget, de dentro para fora. Já o Vygotsky, a aprendizagem vem de fora para dentro. Quanto mais interações e mediação social eu tenho aqui fora, mais eu consigo desenvolver aqui dentro. Então, Piaget, de dentro para fora, da ação individual sobre o mundo físico. Para Vygotsky, da mediação, começa de fora para dentro. Beleza? Gente, qualquer dúvida, tanto para quem está assistindo ao vivo ou para quem vai assistir gravado, pode me chamar. Lembrando que a equipe Gama, ela vem aí com uma turma maravilhosa, né? A equipe Gama deu uma pausa para um descanso, enquanto não tem edital aí aberto, e volta a partir da segunda semana, né? Ali para a terceira semana de março. E algumas pessoas estavam perguntando sobre a mentoria. Para saber da mentoria, tem que procurar a professora Carla Viana. Chama no privado, sou eu, professora Carla. Depois vou deixar o meu número aqui no chat, caso alguém não tenha. DDD 21 98643 2400, tá? Colocar aqui, caso alguém queira, é só me chamar. Vamos para a primeira pergunta do simulado. Esses simulados, essas questões do simulado de hoje, são todos inspirados em questões da IBAN, que é a banca de Búzios, Saquarema, tá bom? Então, bora lá. Ui. Para o inatismo, o desenvolvimento humano é determinado principalmente. E aí? Qual a resposta? Coloque aí no chat, abre o microfone, fala comigo. Não me abandone. E aí, alguém? E tem dúvida B, entre a A bola, e a C? Pode falar. bola. B. E agora tem a opção de A, B, C. Inatismo. O indivíduo já nasce pronto. Pau que nasce torto nunca se endireita. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E aí, ó? Letra A, pelas experiências vividas ao longo da vida e pelo meio social? Não, porque já nasce pronto.
Pela interação entre fatores biológicos e ambiente externo? Não, o inatismo considera somente os fatores biológicos. Por capacidades, tendências e características inatas, ou seja, o indivíduo já nasce com ele. Então, aqui, letra C. Número 1, letra C. Ok? Quem estava com dúvida foi? Então, vamos para a 2. A metáfora, tábula rasa, né? Antigamente não se escrevia em livro, caderno, era uma tábula rasa, como se fosse uma forma ali. É uma folha em branco. A metáfora tábula rasa ou uma folha em branco que representa a mente humana como uma lousa em branco a ser preenchida pela experiência. É caracterizada por qual abordagem? O ser humano nasce, ó, um copo vazio, sem nada dentro. Meu copo da capivara para B, você. E aí, Vitor, diga-me. B, P, interacionismo de Piaget. O indivíduo nasce em branco, sem nada na cabeça. B, quem mais vai de B? O interacionismo, ele junta o inatismo e o ambientalismo, mais a interação. Quando eu falo em tábula rasa, folha em branco, um copo vazio, o indivíduo nasce sem nada, vazio, vazio, vazio. E é o ambiente que vai moldar esse indivíduo. Então, eu estou falando do ambientalismo, tá? Do ambientalismo. Então, 2 é a letra C. Ok? O interacionismo vai privilegiar, vai considerar os fatores biológicos, vai considerar as relações ali com o ambiente. O interacionismo considera as duas e o indivíduo protagonizando, não só sendo moldado. Então, 1 ficou C e 2 C. 3. Na perspectiva interacionista de Piaget, o desenvolvimento cognitivo ocorre por meio de... Galera, vamos lá. Interação. O indivíduo interage com o meio, ele influencia o meio influencia ele. Piaget, assim como Vygotsky, assim como Vallon, são interacionistas. Só que o Vygotsky, ele fala sobre mediação, nível de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento proximal. Já o Piaget, ele fala sobre o quê? Analisem aí as opções. Regina indo de C. Regina, saudade. Galera indo de C. Isso mesmo, né? Piaget fala sobre o processo de assimilação, equilibração e acomodação, resultante ali da interação ativa do sujeito com o meio. Então, letra C. Como é que seria essa questão da assimilação, acomodação e equilibração? Então, vamos lá. Eu sei o que é um copo de plástico, tá? É um copinho de plástico. Então, vamos imaginar que eu sou uma criança e eu sei o que é um copinho de plástico. Sei que se eu deixar cair, ele não quebra. Posso bater na minha cabeça que ele não quebra. E criança faz isso, né, às vezes. Não quebra. Isso é o que eu já tenho assimilado. O que é um copo, a função do copo. Mas eu sou uma criança. Eu sou uma criança. Ninguém ainda me deixou beber no copo de vidro. Então, assimilação é o conhecimento que eu já tenho sobre aquilo.
Acomodação é o processo em que eu estou organizando o meu pensamento quando eu recebo algo novo. Então, vamos imaginar que eu fui na casa da minha tia, da minha avó, e eu sou uma criança, e na minha casa eu só bebo no copo de plástico. Aí eu cheguei na casa de alguém que eu fui visitar e me deram para beber numa taça de vidro. Opa, eu parto de onde eu já sei. Copo. Eu sei que aquilo é para beber líquido. Só que a taça, ela tem uma base ali fininha. Então, até eu entender como eu vou segurar esse copo, o tipo de força que eu vou colocar ali para não quebrar, a maneira de beber, de colocar na mesa, porque o copo de plástico eu posso soltar, ó, e ele não vai quebrar, mas o copo de vidro eu não posso bater com força. Enquanto eu estou organizando isso na minha cabeça, como é que eu vou segurar esse copo, a força que eu vou fazer para não derramar esse líquido, porque é diferente quando você pega um copo de plástico e um copo de vidro, o peso é diferente, a sensação é diferente. Enquanto eu estou organizando isso aqui, é acomodação, não no sentido da pessoa acomodada, parada, mas acomodação no sentido de arrumar, de organizar. Eu estou organizando o meu pensamento a partir do que eu já sei, copo, e mudando para copo de vidro, ok? E aí, quando eu já sei o que fazer com o copo de vidro, eu já assimilei. Agora eu já sei beber numa taça. Ou seja, eu estou equilibrado. A criança já sabe somar, já sabe subtrair e agora vai aprender a multiplicar. Enquanto ela está nesse processo de entender como se multiplica, o que são 2 vezes 2, que é 2 vezes o número 2, enquanto ela está ali tentando, né, organizar, eu chamo de acomodação. Quando já sei o que fazer, 2 vezes 2, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Opa, eu já assimilei, eu já equilibrei. E aí, enquanto professor, galera, o aluno equilibrou, aprendeu, a gente vem, ó, e lança algo novo. Quando a gente vem e traz algo novo, a gente desequilibra. E aí, sempre, sempre a gente tem que levar em consideração o conhecimento prévio do aluno, para que ele possa fazer essa interação com o sujeito, com o ambiente, partindo sempre de algo que ele sabe e dando um novo desafio. Beleza? Galera, até a questão 3. Tem alguma dúvida? Vocês querem que eu volte em alguma questão? Tem algo que não tenha ficado claro? Podem falar, está tranquilo? Tem algo que não tenha ficado claro? Querem que eu explique de novo? E não é vergonha errar, acertar, perguntar. Aqui a gente aprende junto, estamos aqui para ajudar um ao outro, ok? Então, bora lá. 4. Behaviorismo. Ó, filia-se a qual abordagem sobre o desenvolvimento humano? Tá lá no quadrinho. O behaviorismo, ele não se preocupa com o processo, ele se preocupa com o resultado final. Então, quando eu falo só vai ganhar o pirulito quando no final da aula eu olhar e não tiver pontinha de lápis jogada no chão. Se tiver pontinha de lápis jogada no chão, a para de lápis no chão, quem tiver embaixo da mesa suja não vai ganhar pirulito. Isso é um olhar behaviorista. O aluno ele não se preocupa que sujar o ambiente é ruim, sujar o ambiente, né, pode causar doenças. É uma questão ética, é uma questão de educação. Ele não vai se preocupar com isso, ele só não vai jogar o lixo no chão. Por quê? Porque ele não quer perder o pirulito. E aí, o que vocês marcariam? Eu vou sumir aqui rapidinho, mas eu volto assim, ó. Para ligar o meu vento. Vamos lá, e aí? Arrasou, Vitor. Letra Pô, isso deu certinho, né? Graças a Deus. Vamos lá. Letra C. Terceiro. Isso, Vitor, arrasou. Galera, foi de C. Essa foi molezinha, né?
Rousseau, em sua obra Emílio, afirma que a criança é boa por natureza. Opa! Quando eu digo assim, é boa por natureza e que a sociedade corrompe. Essa visão fundamental, qual é a visão fundamental? Que é boa por natureza. Se é bom por natureza, ela nasce ruim e se torna boa ou ela nasce boa? Ou ela não nasce boa nem ruim? Essa visão aí de que a criança é boa por natureza, né? Quem foi de B? Isso mesmo, Josiane. Regina, tô gostando de ver, hein, Regina? Inatismo, né? Essa visão de que é boa por natureza. Ah, ele já nasceu tocando por natureza. Ele desenha por natureza. Já nasceu amando matemática. Letra B, né? Esse bom por natureza é uma visão fundamental da abordagem do inatismo, que diz que o indivíduo já nasce, né, com qualidades essenciais que são inatas aí ao ser humano. Todo mundo nasce bom, segundo a visão do Rousseau, e vai sendo corrompido a partir ali das interações. É a Carla que está dizendo isso? Não! É o Rousseau. Galera, quem quiser saber informações sobre a nova turma da Equipe Gama, garantir a sua vaga, o telefone está aqui no material de vocês. Vocês vão falar com a Renata Gama. O telefone é 991747896, tá? E se você quer informações sobre a mentoria, é falar direto comigo, tá bom? E vamos para 6. Vygotsky. Para Vygotsky, quanto mais eu medio, quanto mais eu interajo aqui fora, mais eu me desenvolvo aqui dentro. Do Piaget de dentro para fora, do Vygotsky de fora para dentro. A teoria do Vygotsky, especialmente o conceito de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, relaciona-se fundamentalmente a qual abordagem de desenvolvimento? Falei lá em cima do Vygotsky. Ih, deu uma misturada, hein? O Vygotsky é ambientalismo puro? Ou ele é interacionismo sócio-histórico? E aí? Deixa eu fechar aqui. Galera indo de C, deixa eu voltar aqui para o material. Ué, alguma coisa deu ruim aqui. Deus, não estou conseguindo compartilhar o material com vocês. O que aconteceu? Deixa eu voltar aqui. Todo mundo vendo aí o material? Sim. Para mim não tá. Que estranho. Aqui eu tô vendo. Aqui. Essa minha internet hoje está muito doida. Então, o Vygotsky ele fala sobre o interacionismo sócio-histórico, pois o desenvolvimento ocorre na mediação entre os sujeitos e a cultura. Galera, Piaget, Vygotsky e Vallon são interacionistas. Porém, o Vygotsky ele foca muito nessa questão histórica e social. Então, o interacionismo dele é sócio-histórico, sócio-interacionismo, tá? Porque ele foca muito, ele considera também as questões hereditárias, mas ele foca bastante na interação entre o sujeito e a cultura. Mas, ao contrário do ambientalismo puro, que defende aí que o ambiente muda totalmente o indivíduo, para o Vygotsky, o
o ambiente interfere no indivíduo, mas o indivíduo também interfere nesse ambiente, tá? Então, letra C. Quem estava com dúvida, conseguiu perceber a diferença? Beleza. Essa deixou a galera aí Essa com a. palavra puro aí, é como se fosse o somente, né? E ele não é ali do ambientalismo, ele é sócio-interacionismo, ele é interacionista, tá bom? O que muita gente às vezes tem dúvida é quem fala mais sobre construtivismo é o Piaget, mas tanto Piaget quanto Vygotsky e Vallon são construtivistas. Acreditam que o indivíduo tem que aprender fazendo, colocando a mão na massa. Porém, esse termo construtivista, ele ficou muito atrelado ali ao Piaget. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ler com atenção a questão. Porque Piaget, Vygotsky e Vallon são interacionistas, são construtivistas. Então, atenção aí. Vamos para 7. Um professor acredita que os alunos aprendem melhor quando expostos em ambientes ricos em estímulos e que a falta de estimulação adequada explica o fracasso escolar. Então, esse professor acredita que se não tiver estímulo adequado, o aluno vai ficar desestimulado, não vai ter vontade de aprender, e isso pode levar ao fracasso escolar. Se eu penso dessa maneira, eu defendo aí, eu estou mais perto de qual abordagem? Eu preciso ter ali coisas para estimular o meu aluno, para que ele sinta vontade de fazer, deixar materiais ali para que ele possa tocar. Isso, Regina. A Regina está arrasando. Letra C. Opa. Letra C, né? É preciso ter ali. Oi, desculpa, peraí. Atribui o ambiente externo ao papel central na aprendizagem. Dentro do olhar ambientalista, se o aluno aprende através de tudo que é externo, e olha aqui a palavra-chave, ó, estimulação. Opa, estimulação, né? O meio vai estimular. Então, se eu tenho uma sala colorida, tudo aquilo que vem de fora para dentro, para mudar, o foco ali é no ambientalismo, tá? Atribui o ambiente externo ao papel central na aprendizagem. Tipo, se não tiver nada do lado de fora que estimule esse aluno, ele vai se desinteressar. Mas será que é assim mesmo? Eu posso ter uma sala de aula sem muitos estímulos e trazer propostas, né? Que possam levar à aprendizagem do aluno. Mas essa é uma das visões. Lembra que eu falei que existem várias visões? Então, beleza. Estamos acabando. Hoje acho que a gente acaba mais cedo do que na segunda, porém na sexta talvez a gente demore bastante. Assinale. Essa vocês não vão errar, porque eu falei de interacionismo muito, muito. Assinale a afirmativa que representa corretamente a diferença entre inatismo e interacionismo. C. O inatismo atribui o desenvolvimento a fatores inatos, pré-determinados, já nasce pronto. E o interacionismo defende que o desenvolvimento resulta da interação do sujeito e o ambiente. Então, aí resumiu a diferença brilhantemente. 8, letra C. Professora, que maluquice é essa? Tudo é letra C? Gente, não começa a achar na prova, falando por experiência, que eu já errei, tá? Começaram em mim. Não sou perfeita, não sei todas as coisas, mas eu já marquei errado no cartão resposta, porque eu vi assim, 3 sequências, né? Uma sequência de 3 Cs, e a quarta resposta eu responderia C também.
E era uma prova de matemática, eu tinha certeza do cálculo. Eu falei assim: não, não pode ser, não pode ser, vou fazer de novo. Inventei uma maluquice, marquei errado no cartão resposta, porque eu achei que não pudessem ter respostas C ali, uma sequência de 4 letras 6. E aí me lasquei porque tinha sim uma sequência. Então, cuidado, é importante que você tenha certeza do que você está fazendo. O Ellerson também, né? Às vezes a gente segue assim, mas as pessoas falam: não, não pode ter tantas letras. Gente. Outro erro que eu cometia muito, 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 era responder a questão baseada na minha opinião. Não, eu acho que isso não está certo. A prova não quer saber a nossa opinião, nem na discursiva. A prova quer saber o que é certo, o que está na lei, o que os autores falam. Nem sempre a lei é a verdade, é a nossa realidade, é o que acontece no dia a dia. Nem sempre o que os autores falam é realmente a nossa realidade. Mas a prova não quer saber disso. A prova quer saber o que os autores falam. A prova quer saber o que a lei fala, não a nossa opinião. Noah Chomsky, eu acho que é assim. A aquisição da linguagem para ele é explicada pela existência de um dispositivo de aquisição da linguagem. Opa! Dispositivo de aquisição da linguagem. Pega essa palavra aí. Então, para este autor, a aquisição da linguagem, ela é explicada por um dispositivo, conhecido como DAL, D-A-L, presente em todos os seres humanos desde o nascimento. Essa tese filia-se a qual abordagem? Professora, nunca ouvi falar desse cara, não sei quem é ele. Ok, mas percebem que a questão, independente de você saber quem é o autor ou não, saber essa questão do dispositivo de aquisição da linguagem, ela já te dá as dicas? Olha aqui, presente em todos os seres humanos desde onde? Desde o nascimento. Essa tese, ela filia-se, né? Ela está de acordo com qual abordagem? Se é desde o nascimento, só pode ser o quê? Porque teve gente que me mandou mensagem: professora, nunca ouvi falar nesse autor. Eu também não dei a resposta, não. Falei: presta atenção, porque a questão já está dando a resposta. Desde o nascimento, é quem? Inatismo, né? Ali o que está, pois postula uma estrutura inata que determina a capacidade linguística humana. Ainda que só tivesse sem o que vem após, só tivesse a definição ambientalismo, interacionismo, inatismo, behaviorismo, construtivismo. Se só tivesse essas definições sem nada após, não teria como ser outro que não fosse o inatismo. Porque aqui, ó, desde o nascimento, desde o nascimento. Ok? Essa estava fácil. Mas teve gente, por exemplo, às vezes a gente precisa analisar a questão com muito cuidado. Porque às vezes a gente fica preso assim no autor. Ai, meu Deus, eu não sei o que ele fala. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Calma. Às vezes você desconhece ou não lembra de determinado ponto, mas o enunciado pode te abrir os olhos para outras coisas que você pode captar ali para responder. Para a concepção interacionista, qual é o papel adequado do professor no processo de ensino-aprendizagem? Tem uma tabela lá que responde isso, né? Dentro da concepção interacionista. Interação. Transmitir conhecimento acumulado, sendo a principal autoridade do saber? Essa é uma visão lá, ó, ambientalista. Transmitir, moldar o aluno. Controlar o ambiente para fornecer estímulos. Ambientalismo, behaviorismo, teoria comportamental. Aguardar que o potencial inato do aluno se manifeste naturalmente sem interferência. C, inatismo. D, mediar a interação. Gente, cuidado. Mediar é estar no meio, é estar junto com o aluno ali, se misturando com ele, né? Dando possibilidades de aprender. Mediador não é só aquela pessoa que acompanha a criança com deficiência.
ou a pessoa com deficiência ou alguma necessidade especial. Mediar é estar junto. O professor hoje, ele tem que atuar como um mediador, e essa é uma visão interacionista. Mediar a interação entre o aluno e o objeto de conhecimento, criando desafios, né? Mostrando possibilidades que não existe uma única forma de aprender alguma coisa. O aprender a aprender. Então, letra D. Facilitar apenas o desenvolvimento afetivo do aluno sem preocupação com os conteúdos. Seria aí o não diretivo, né? Escola nova, não diretiva. Então, na 10, letra D. E aí, galera, o que vocês acharam de hoje? Foi tranquilo? Alguém quer que volte alguma questão? Ficou alguma dúvida? Lembrando, né, que a gente não tem como abordar todo esse assunto. A equipe Gama vem aí com uma turma maravilhosa. E se você quiser saber sobre a mentoria, como é que funciona, é bem legal. É só entrar em contato comigo. E aí, através da turma, a gente vai conseguir trabalhar esses assuntos mais aprofundados. Questão 9, letra C. Mônica, 9C, tá? E espero vocês na sexta-feira, tá bom? Já tem conteúdo, né? O material todo lá direitinho. Espero vocês na sexta-feira. E qualquer dúvida, pode me chamar no privado, tá bom? Um beijão. Daqui a pouco eu disponibilizo a gravação. Beijo, Beijo. E se você não pôde estar ao vivo, tá? E vai assistir gravado, pode me chamar. Qualquer dúvida, estou aqui. Lembrando que de 7h30 às 2h30 eu estou na escola e não consigo falar com quase ninguém. Um beijão aí e até sexta. Desculpa aí no começo que travou, eu não sei o que estava acontecendo com a minha internet hoje. Beijos, fui!